Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula aí, né, vamos falar um pouquinho agora sobre os quaternos. Definição. O quaterno foi desenvolvido por William Rowan Hamilton em 1843 como uma generalização dos números complexos. É representado por quatro parâmetros de números reais, né, Q0, Q1, Q2, Q3, e pode ser definido pela soma, né? Então a gente tem que Q é igual a Q0, que é a parte, né, escalar, mais Q, que é uma parte vetorial aqui, tá? Então ele é dado por Q0, né, mais os vetores unitários e JK aqui com seus devidos coeficientes, ok? Então Q0 é a parte escalar do quaterno, Q é a parte vetorial do quaterno, né? Q1, Q2, Q0, Q1, Q2, Q3, os componentes do quaterno, tá? Então, é uma generalização aí dos números complexos, né? Então, se fosse Q0 mais Q1 vezes I, né? A gente tem um número complexo. E o quaterno a gente tem IJK, ok? Bom, aqui nós temos dois quaternos, ok? Então, dois quaternos são iguais se somente se seus componentes são exatamente os mesmos, né? Então, se P0 é igual a Q0, P1 é igual a Q1, P2 é igual a Q2 e P3 é igual a Q3. Então, se os seus coeficientes são iguais, dois quaternos são iguais, ok? A soma de dois quaternos é feita pela soma aí dos seus correspondentes componentes, tá? Então, P0 mais Q0 é a parte escalar, né? E os coeficientes aqui IJK, correspondentes, ok? Aqui temos o produto, né, de um escalar C, né, pelo quaterno, a multiplicação desse escalar por cada um dos seus componentes. O produto de dois quaternos. Tá? O produto de dois quaternos é definido pelos produtos de elementos base, né? Por exemplo, I vezes I, né? J vezes J e K quadrado aqui, né? I JK é igual a menos 1, né? E a gente tem aqui a IJ aqui pela regra da mão direita, né? Resulta em K e menos JI. São essas regras básicas aqui dessas definições, né? Desses resultados. Bom, assim tem-se que o produto do quaterno aqui, P, né, vezes, vezes Q, né, sendo esse elemento definido como a multiplicação entre dois quaternos, é dado dessa forma aqui. Né? Então, a gente vai ter uma multiplicação aqui de coeficientes e dos seus devidos elementos dos vetores unitários, ok? Então vai ser P0 vezes Q0, né? E aí a gente tem como resultado aqui, dessa multiplicação aqui, né? Devido ao termo menos 1, quando tiver I ao quadrado, J quadrado e K ao quadrado, ou IJK aqui, resulta nessa parte real, né? E temos essa parte aqui vetorial, ok? A gente pode escrever essa parte, né? A gente sabe, lembrando aqui do produto escalar e do produto vetorial, então produto escalar, né? A escalar B aqui, né, é dado dessa forma, né? E a vetorial B aqui, né? A gente pode escrever pelo determinante aqui dessa matriz, ok? Que pode ser escrito tanto dessa forma aqui, como dessa forma matricial, tá? Então, essa matriz aqui de produto vetorial vezes o vetor B aqui, né? A gente pode escrever por esse símbolo aqui, né? A vetorial aqui, né? Isso aqui representa essa matriz, né? E o vetor B, ok? Então, utilizando essas definições, a gente consegue escrever o produto, né? De dois quaternos aqui, a multiplicação de dois quaternos, né? Dessa forma aqui, tá? Bem utilizado, ou de forma matricial, tá? Representada por essa equação. A gente utiliza bastante esse formato aqui, tá? Principalmente quando a gente quer escrever a parte de atitude, etc. A gente utiliza essas configurações aqui que a gente quer realizar o produto entre dois quaternos, ok? Vamos lá, conjugado complexo, né? O conjugado complexo aqui, né? Do quaterno, a gente faz uma mudança do sinal da parte vetorial, tá? Então, se era positivo aqui, fica negativo. O modo quaterno, né? É dado aqui
pela raiz da multiplicação do quaterno, né, pelo seu conjugado, que é igual aí a raiz dos seus termos ao quadrado. Ok? Quaterno multiplicativo inverso, né? Então todo quaterno diferente de zero tem um multiplicativo inverso. Pela definição de inversa, tem-se que é menos 1 vezes Q, né? Tem que ser igual à identidade, né? Assim, pré e pós multiplicando, né? Pelo complexo conjugado aqui, que é asterisco, né? Pode se escrever, né? Então a gente fazendo essa multiplicação aqui, então isso aqui tem que virar 1, né? A identidade 1, né? E essa aqui, esse resultado também que é igual aqui asterisco, né? E desde que Q multiplicado por Q conjugado, né? É igual a Q, a norma de Q ao quadrado, né? Então a gente tem essa definição aqui, ó, que Q a menos 1, na verdade é o Q conjugado, tá? Dividido, né, pelo módulo aqui de Q, né, ao quadrado, ok? Isso, um módulo de Q ao quadrado, ok? Perceba que se Q é um quaterno unitário normalizado, tá? A gente usa bastante quaterno normalizado, ok? Então, a inversa é simplesmente o complexo conjugado, né? Porque esse termo aqui vai ficar igual a 1. Então, a inversa do quaterno aqui é simplesmente o seu conjugado, se for um quaterno unitário ou normalizado, ok? Muito bom. Considerações geométricas. Então, sabe-se que cosseno ao quadrado, né, de θ sobre 2 mais seno ao quadrado de θ sobre 2 é igual a 1. Tá? E então, a gente pode fazer essa relação aqui. Ó. A gente sabe também que Q0 ao quadrado mais o módulo de Q ao quadrado é igual a 1. Né? Se a gente tiver um quaterno aí, unitário ou normalizado. Né? Bom, então, a gente pode chamar Q0 ao quadrado aqui como cosseno ao quadrado de θ sobre 2 e seno ao quadrado de θ sobre 2 como o módulo da parte vetorial ao quadrado, né? E desde que θ sobre 2 satisfaça a restrição aqui de menos π, né, até π, né, θ sobre 2 aqui, a gente pode atender essa relação aqui, tá? Isso aqui, pessoal, a gente utiliza bastante quando a gente quer converter ângulo, né, para quaterno, essa relação, tá? Então a gente vai escrever o quaterno, né, possivelmente das rotações aí, né, que a gente já viu da sequência de rotações, a gente multiplica os quaternos, né, de ρ, π, t, all, cada um sendo o ângulo, né, específico aqui, e aí tem uma propriedade aí, da multiplicação de quaternos que significa rotação, tá? Então, a ideia é transformar cada ângulo de rotação das matrizes, né, em um quaterno, tá? E a partir deles a gente consegue fazer as rotações. Ok. Dessa forma, definindo um vetor unitário U, que representa a direção de Q, tá? U é igual a Q sobre o Q normalizado aqui, né? A gente sabe que Q sobre seno ao quadrado de θ sobre 2 aqui. Pode escrever o quaterno unitário Q em função do ângulo θ sobre 2 e do vetor unitário U, como, tá? Então, Q é igual a Q0 mais Q, né? Que é igual a cosseno de θ sobre 2 mais seno de θ sobre 2 vezes U, né? Desse modo, o quaterno Q será sempre um quaterno unitário, né? Ou normalizado, né? Lógico. Ou seja, com módulo 1, certo? Muito bom. Observe que substituindo θ sobre 2 por menos θ sobre 2, né, obtém-se o complexo conjugado de Q, que é dado por 29 aqui, certo, gente? Aqui é simplesmente o complexo conjugado. Bom, então, por convenção, o quaterno é Q é igual a Q0 mais Q, né, que pode ser representado pela equação 31 aqui, tá? Então, isso aqui a gente utiliza bastante para fazer as conversões aí, como eu havia dito. Aqui a parte mais importante aqui, eu acho que é o resultado aí, né, operador quaterno de rotação, né?
o resultado da rotação Q, representado como um quaterno unitário, sobre algum ponto V, representado como um vetor, é dado por. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a rotação de V em torno daquele ângulo, né, representado lá por θ, por aquela rotação, né? Então, a gente faz essa rotação fazendo a multiplicação do quaterno, né, vezes o vetor aqui que a gente deseja fazer a rotação, vezes o seu complexo conjugado, ok? Então, fazendo as multiplicações vetoriais aqui, etc., né, a gente resulta, né, nessa equação aqui. Essa equação aqui, a gente escreve ela de forma matricial, tá, pessoal? Essa matriz aqui é aquela matriz de, de cossenos diretores lá. A gente vai identificar ela aqui como sendo aquela matriz dos ângulos, tá? Então tem aqui essa parte superior que a gente pode até escrever como sendo normalizado, tá? Eu acho que eu trago ela aqui. Isso, utilizando 2832, pode ser escrever o operador W como, tá? Então aqui a gente usa aquela propriedade do quaterno ser normalizado ou unitário, tá? Fazendo essas considerações, a gente consegue fazer essa simplificação aqui para essa matriz. Mas os dois resultados são os mesmos, desde que o quaterno seja unitário ou normalizado, ok? Então, essa matriz, pessoal, é aquela matriz de rotação, tá? Qual a matriz de rotação? A gente vai fazer, deixa eu citar aqui na frente. Deixa eu achar aqui para vocês. Ah, tá aqui na frente. Deixa eu voltar. Então, beleza, né? Então, agora, como que a gente faz aí a conversão entre quaternos e ângulos de Euler, né? O operator quaterno de rotação é equivalente à matriz de rotação para a sequência de ângulos de Euler aeroespacial, né? Então, é o psi, ângulo de guinada, o θ, ângulo de arfagem, e o φ, ângulo de rolagem, né? Então, temos aí essa sequência aí. O que a gente quer fazer então aqui? Como eu tinha falado para vocês, a gente vai fazer essa sequência aqui QZ, né, QY e QX, né, cada um com seu respectivo ângulo, ok? E então transformamos aqueles ângulos de rotação, né, nessa sequência aí ZYX aí, né, e obtemos aqui cada um dos quaternos, ok? Fazendo então essa multiplicação aqui, pessoal, a gente vai fazer o produto aqui de QX, QY, QZ, tá? E a gente obtém um quaterno final aqui, ó. Tá? Esse quaterno final, né? Cada um dos seus componentes aqui, ó, a gente fazer a multiplicação, são dados por cosseno de π sobre 2, etc. Por essas expressões aqui. Então temos a expressão do Q0, do Q1, do Q2 e do Q3, ok? Então, esses aqui são os componentes, tá? Então, perceba que aqui, esse quaterno em si já vai representar aquela matriz de rotação nossa aqui, ó, tá? Na sequência eu já mostro para vocês, tá? Então, aqui, com esse quaterno aqui, eu já consigo escrever a minha matriz de rotação, tá? Em x, y, z aqui, né? Que é cosseno de π, cosseno de θ, etc. Que a gente já tinha obtido anteriormente aqui, né? Deixa eu ver se eu acho. Foi quando a gente. Isso, quando a gente falou aqui do roll pitch wall. Só que ela está aqui ao contrário, né? Mas é a mesma matriz, só que transposta. Excelente, vamos dar continuidade aqui. Tá? Bom, então a gente consegue relacionar aqui, ó, acho que é o próximo passo, né? Conversão entre quaternos e ângulos de Euler, tá? Então a gente consegue aqui achar alternativas. Como que a gente faz, né, para converter, né, obter de novo os ângulos, tá? Perceba que o psi aqui, ele vai fazer a divisão de R12 sobre R11. Por quê? R12, né? R12 tem seno de π sobre cosseno de θ. Sobre R11. R11 é cosseno de π sobre cosseno de θ. Tá? Então perceba que aqui a gente vai ficar com
seno de π sobre cosseno de π, que é exatamente o tangente de π, tá? E os termos θ vão ser cortados. Então, isso aqui é equivalente a essa posição é equivalente a essa, tá? Então, assim, a gente consegue recuperar o tangente π fazendo o arco tangente de R12 sobre R1, a gente obtém o ângulo π, ok? Perfeito. Aí a gente tem aqui seno de θ também, que é a posição menos R13, tá? Seno de θ. A gente tem aqui tangente de φ, de R23 e R33. Tangente de φ. Qual que é a posição? R23, né? R23, isso aqui e essa, né? Então, seno de φ sobre cosseno de φ, a gente consegue recuperar também esses valores, ok, pessoal? Perceba que a gente talvez tenha que monitorar, principalmente do ângulo π e do ângulo φ, né? Momentos que possa estar, esses termos podem se aproximar de zero, tá? E aí talvez a gente precisa fazer algum tratamento numérico, tá? No livro que eu considero, não sei se está aqui na referência do Farrell, ele tem algumas considerações numéricas, tá? Que talvez possam estar relacionadas a esses valores e talvez a gente tenha que fazer algumas alternativas aqui na conversão quando esse termo se aproxima de zero, etc., que são pontos críticos, ok? Bom, transformações homogêneas. Acho que vale a pena a gente continuar aqui, nesse mesmo vídeo, tá? Então, qual que é a ideia agora? A gente vai adicionar, pessoal, além da rotação, tá? A gente vai adicionar uma translação D01 aqui, né? A gente vai transladar D01 de um sistema de coordenada para o outro, tá? Além da rotação, etc. Ok? Então a ideia é descrever aqui o ponto P no sistema de coordenada 0 e no sistema de coordenada 1, ok? Como que fica aqui então? Sistema de coordenadas, né? O 0, x0 e 0, z0, né? Então a gente tem um movimento de corpo rígido em combinação de uma rotação e uma translação. Representação de P no sistema, né? 0 é igual a P0 é igual a matriz R01P1 mais D01, correto? Então a gente vai fazer a rotação, né? E essa translação aqui, tá? Desse sistema, ok? O vetor D01 liga a origem ao 0, a origem ao 1, né? O 0 até O1, né? É expresso no sistema de coordenadas O0, x0, y0, z0, tá? Então isso aqui é expresso nesse sistema de coordenadas. Isso aqui é importante, tá, pessoal? A gente tem que expressar, né, no sistema de coordenada 0 aqui, tá? Então lembrar desse fator importante aqui. Talvez a gente não possa, se as transformações não forem, a gente não pode trazer, né, esse vetor de translação do outro sistema de coordenada, tá? Senão a gente tem que, na verdade, fazer mais uma matriz de transformação homogênea aqui, né? Talvez só com a primeira com a rotação e depois fazendo a translação se o deslocamento estiver no outro sistema de coordenadas, ok? Então aqui a gente vai fazer o que agora? Vai fazer essa transformação homogênea da posição P1, né? Aqui sempre fica 1, né? Multiplica pela matriz de transformação homogênea, né? Que vai ser definido dessa forma aqui, né? E a gente obtém o P0 já com a translação, tá? Então essa é uma das vantagens. Bom, agora a gente tem aqui a inversão dessa matriz. Como é que é feito isso, né? A propriedade de ortogonalidade não é assegurada para a matriz de transformação homogênea, então a inversa aqui não é igual à matriz transposta, como era na matriz de rotação, ok? Então isso aqui é diferente, tá? E a inversa da matriz de transformação homogênea, na verdade, é calculada dessa forma aqui, ó, né? É calculada dessa forma aqui. Então, a inversa da matriz de transformação homogênea é obtida, né, multiplicando
R01 aqui, né? Menos 1 dos dois lados da equação abaixo. Então, se multiplica aqui dos dois lados e fazendo essa multiplicação aqui, então esse termo aqui vai ficar identidade e a gente vai ter R01 aqui é menos 1, né? Que vai ser, na verdade, a matriz R01, tá? Então aqui ele já fez a inversa, né? E aqui também, né? Então, esses dois valores aqui, esse termo vira identidade, né? Então, colocando esse termo em evidência, a gente acaba com esse resultado aqui, que depois pode ser escrito aí de uma maneira matricial aqui, né? Como a gente está vendo por essa equação, ok? Então, ok. Então, essa aqui seria a matriz de transformação homogênea inversa, certo?